Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. Vamos hoje falar sobre a cristalografia da martensita. Eu aconselho quem não viu os dois vídeos anteriores de martensita, o faça para compreender melhor esse. Vamos recordar que a gente viu no vídeo passado o que é a deformação de bem, a deformação com linha invariante e a deformação com plano invariante. No princípio do século passado, bem, ficou pensando como poderia poderíamos transformar um CFC num CCC, né, praticamente sem difusão, vamos dizer assim. Então ele descobriu que dentro da rede CFC nós já temos aqui em vermelho uma rede tetragonal de corpo centrado, que é essa rede aqui em vermelho. Bom, para a gente chegar no TCC da martensita, que é basicamente um CCC, né? Esse tetragonal de corpo centrado teria que se contrair ao longo de 001, veja, de gama, seria essa direção, tá certo? Aqui é 001 de gama, é paralelo a 001 de alfa', né, que seria a martensita. E estender 12% ao longo de 1, 0 de gama e ao longo de 1, menos 1, 0, que são essas duas direções aqui de gama, né? Aqui em vermelho estão as direções de alfa, tá certo? Então a gente ficaria com a seguinte relação de orientação: 001 de gama é igual a 001 de alfa', paralelo, aliás, 1 menos 1, 0 de gama é paralelo a 1, 0, 0 de alfa', e 1, 0 de gama é paralelo a 0, 1, 0 de alfa'. Veja, essa não é uma das relações de orientação que se observa na prática. Então, nós temos aqui o nosso primeiro mistério. Como é que nós vamos conciliar a deformação de bem, que hoje em dia se aceita e se provou que é a menor deformação possível para ir daqui até aqui, com a observação de que nós temos um plano invariante e que nós temos uma relação de orientação específica? Porque essa transformação aqui não deixa nenhum plano invariante, nenhuma direção invariante, como nós. Vamos resumir esse conundrum, né, em dois fatos. Fato 1, essa relação de orientação não é observada na prática, certo? E fato 2, essa deformação de bem não preserva nenhum vetor conectando dois átomos vizinhos. Então, a deformação de bem causa mudança no tamanho e na direção de todos os vetores da matriz. Ora, se não tem nem um vetor invariante, como é que nós vamos ter um plano invariante? Bom, aqui nós temos a relação de orientação de bem, que nós vimos no slide passado, né? E aqui do Kurdjimov-Sachs. A ideia do Kurdjimov-Sachs é: o plano mais compacto da austenita é paralelo ao plano mais compacto da martensita. E a direção que pertence ao plano mais compacto da austenita, essa daqui, essa direção pertence ao plano. Se a gente fizer o produto escalar aqui, vai dar 0. Então a direção pertence ao plano. Aqui é a mesma coisa. É paralela à direção correspondente no plano mais compacto da martensita, que é esse daqui, é um dos planos, ou uma das direções mais compactas da martensita. Então, isso é uma ideia que eu acho que vocês deveriam se lembrar. Então, a relação de orientação é baseada nessa ideia de que os planos mais compactos são paralelos e as direções mais compactas que pertencem. Veja, eu não poderia colocar aqui 1, 0. 1, 0 não pertence ao plano 1, 1, certo? Você tem que ser consistente nos seus índices, tá legal? Então, essa direção mais compacta que pertence ao plano mais compacto é paralelo à direção mais compacta do CCC, que pertence ao plano mais compacto. Tá legal? Muito bem. Aqui temos outras relações de orientação, a Nishiyama-Wassermann e a Greininger-Troiano.
Então você vê que a Kurdyumov-Sachs, os planos são os mesmos da Kurdyumov-Sachs e a orientação difere 5 graus. A Greninger-Troiano está a 1 grau e 2,5 graus da Kurdyumov-Sachs. Então você vê, embora os índices sejam bem diferentes, as orientações, relações de orientação, essas outras que a gente observa, são próximas à Kurdyumov-Sachs, mantendo essa ideia do plano paralelo mais compacto, etc., que nós falamos no slide. Vamos começar a elucidar essa questão misteriosa de que nós temos um plano invariante, mas a deformação que a gente propõe... Veja bem, uma coisa tem que ser esclarecida aqui. O Bain propôs essa deformação, mas a gente não acha que a martensita vai direto com essa deformação. Como eu falei, é a migração de uma interface glício, tá certo? Uma interface que é móvel, que as discordâncias estão no plano da interface, mas elas estão também nas direções de movimento, né? Elas podem se mover. Uma discordância pode estar no plano, num determinado plano, e ser imóvel, não é verdade? Porque ela não está em nenhum plano de deslizamento, ela mesma, né? Muito bem, então é muito importante a gente entender que é assim que a martensita se forma. Veja, nós vamos chegar no deformação. Nós estamos basicamente, a ideia da deformação de Bain, o estado final e o estado inicial. Mas o que acontece entre esses dois estados é a transformação martensítica. E não que vai chegar lá, mas não necessariamente diretamente como a gente pode imaginar, certo? Então aqui nós temos aqui um tensor, né, de deformação. Então, se a gente tem aqui esse tensor é a deformação de Bain, representa a deformação de Bain, então a austenita se transforma em martensita. Veja, aqui deveria ser uma cônica tridimensional, né? Um elipsoide. Nós estamos representando em 2D para ficar mais fácil a visualização. Agora, eu acho que vocês deveriam dar uma olhada muito interessante nesse livro do Nye, em que ele diz que os coeficientes de uma cônica são os 9 elementos da matriz, dessa matriz, ou desse tensor, se você quiser. Tá certo? É muito interessante esse livro, vale a pena uma olhada. Era um dos favoritos nossos do meu curso de mestrado há 500 anos atrás. Muito bem. E veja bem, se eu superpuser as duas, eu vejo que quando eu deformo a austenita, eu tenho um dos diâmetros aqui, ou um dos raios, ele permanece constante, em módulo, mas varia a direção. Quer dizer, na verdade, essa deformação de Bain não preserva nenhum vetor. Embora preserve esse módulo, ele não preserva a direção, então não preserva o vetor. Vamos ver como é que a gente pode resolver esse primeiro mistério. Vamos devagar. Então, a gente começa... se vocês quiserem imaginar isso diretamente, vão ter dificuldade. Eu também tenho. Vocês têm que imaginar que a gente está falando de estado inicial e estado final. Mas o mecanismo como isso acontece não é o mecanismo direto que a gente está mostrando aqui. Tá certo? Muito bem. Nós vamos ver, quando a gente falar de subestrutura, como é que essas coisas acontecem microscopicamente. Vamos ver aqui o que a gente faz para transformar essa matriz de Bain numa matriz com pelo menos um vetor invariante. A gente multiplica a matriz de Bain por uma matriz de rotação de corpo rígido. A gente está chamando aqui de LI. O resultado dessa multiplicação é esse. Tá certo? O que acontece quando a gente... Vejam, se eu comparar com o slide anterior... Deixa eu botar aqui o slide anterior. Estão vendo? Isso daqui está reto. O que eu fiz agora? Eu girei essa elipse aqui de maneira que esse vetor aqui ficasse invariante. Essa linha ficasse invariante. Então, veja... Agora, essa deformação aqui, que é uma deformação de Bain, mais uma rotação, nos deixa numa situação já bem melhor, porque essa deformação ela preserva essa linha invariante, certo? Então, uma das primeiras partes nós resolvemos. Agora temos pelo menos uma linha, não temos ainda o plano, mas temos uma. Muito bem, então a deformação de Bain, mesmo com uma
uma rotação de corpo rígido, só não consegue manter uma linha invariante, mas consegue manter uma linha invariante. Então, ainda não conseguimos explicar como é que a martensita tem um plano de hábito. Quem se lembra das aulas anteriores, o plano de hábito era um plano invariante, era o plano da interface, após a transformação martensítica. Para compatibilizar essa observação, é necessário levar em conta a subestrutura da martensita, que nós vamos ver no próximo vídeo. Quer dizer, a essa deformação com linha invariante, nós vamos acrescentar uma outra deformação, que vai nos deixar com plano invariante, mas essa outra deformação vai ser invisível do ponto de vista microscópico. Nós vamos ver isso, tá? Obrigado. Bem, queria agradecer quem chegou até aqui e dizer que quem teve alguma dificuldade, veja os vídeos anteriores, certo? E leia o livro também, mas eu acho que está compreensível em 2 dimensões. Quem tiver dificuldade, vê mais de uma vez. Eu também recomendei, acho que foi no vídeo anterior, o livro do Badesha, que é muito interessante. Então é isso. Obrigado.